Olá, eu sou César Barbosa e hoje é de ler a carta de Pero Vaz de Caminha, que seria a declaração de nascimento do Brasil, pelo menos o documento dos primórdios do nosso país, da chegada dos portugueses, que descreveu este primeiro contato. Cabe ressaltar que Duarte Pacheco Pereira teria chegado 2 anos antes de Cabral nas terras brasileiras, ali na região entre Pará e Maranhão, inclusive antes de Pisón e dos demais espanhóis que andaram por aqui antes de Cabral. Ele chegou em 1498, foi uma expedição secreta e Portugal ele guardou em segredo esta expedição. Vale ressaltar que Portugal sabia da existência de terras a oeste muito antes do Tratado de Tordesilhas. Inclusive, a discussão da linha imaginária da área que pertenceria a Portugal e a área que pertenceria à Espanha, ao Reino de Castela, e estava muito relacionado a este conhecimento, que Portugal sabia que existiam terras ali, por isso que ele queria afastar mais a linha imaginária a oeste. E o nosso país, assim que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, deu o nome de Terra de Veracruz, né? Em homenagem à invenção da Santa Cruz, que era comemorada em 3 de maio, uma data muito próxima à sua chegada ao país, e que em 1501, ao tomar conhecimento, o rei de Portugal, Dom Manuel, ele trocou o nome para Terra de Santa Cruz, mas a partir de 1504 o nome Brasil já aparecia em documentos oficiais, né? Bem no início mesmo do nosso país. Então, leamos nós aqui esta certidão de nascimento desta nação, que hoje tem aproximadamente 220 milhões de habitantes e um país gigantesco de dimensões continentais. Leamos nós aqui a carta de Pero Vaz de Caminha. Senhor, posto que o capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães, escrevam a vossa alteza a notícia do achamento, veja, achamento, for achar a terra, desta vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta, a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, o sábio é pior que todos fazer. Veja que outros darão notícia ao rei de Portugal, né, sobre esta navegação. Nós temos os relatórios do capitão da expedição, capitão Mor, que seria Pedro Álvares Cabral, e os relatórios de viagem dos pilotos das embarcações, das naus. Todavia, tome vossa alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que para aformosentar nem afear, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu. Ele diz que não dará nenhuma descrição poética, fará sua descrição normal do que viu. Da marinagem e das singraduras do caminho não darei aqui com a vossa alteza, porque não saberei fazer, e os pilotos devem ter este cuidado. E portanto, Senhor, do que hei de falar começo, e digo que a partida de Belém foi, como vossa alteza sabe, segunda-feira, 9 de março, e sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Grande Canária. E ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de 3 a 4 léguas. E domingo 22 do dito mês, às 10 horas mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, a saber, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar, piloto. Na noite seguinte, a segunda-feira, amanheceu, e perdeu da frota Vasco de Ataíde, com a sua nau, sem haver tempo forte ou contrário para poder ser. Fez o capitão
suas diligências para o achar em umas e outras partes, mas não apareceu mais. E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra, estando da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamam botelho, e assim mesmo outras, a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam furabuchos. Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, a saber, primariamente, de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs o nome de o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Mandou lançar o prumo, acharam 25 braças, e ao sol posto, umas 6 léguas da terra. Lançamos âncoras em 19 braças, ancoragem limpa. Ali ficamos toda aquela noite. E quinta-feira pela manhã fizemos vela e seguimos com direitura à terra, indo os navios pequenos diante, por 17, 16, 15, 14, 12, 9 braças, até meia légua da terra, onde todos lançamos âncoras em frente da boca de um rio, e chegaríamos a esta ancoragem às 10 horas, pouco mais ou menos. E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes, as pequenas embarcações que acompanham as naus e as caravelas. Esse tipo de embarcação é para navegar em águas rasas, chegar à praia. E logo que vieram todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mó, e ali falaram. E o capitão mandou em terra a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir-se para lá. Acudiram pela praia homens aos 2 e aos 3, de maneira que quando o batel chegou à boca do rio, já não estavam 18 ou 20. Já lá estavam 18 ou 20, né? Foram se aglomerando ali os indígenas, curiosos com a presença dos europeus. Pardos, nus, sem coisa alguma, que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. Veja que aqui, pelo Vaz de Caminha, ele descreve as características físicas e os apetrechos dos indígenas. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Somente arremessou-lhe um barrete vermelho e uma carapuça de linho, que levava na cabeça, e um sombreiro preto, e um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de ave compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de papagaio, e outro lhe deu um ramal grande, de continhas brancas miúdas, que querem parecer de aljofa, as quais peças, creio, que o capitão manda a Vossa Alteza. E com isto se volveu às naus, por ser tarde, e não pôde haver deles mais falas por causa do mar. À noite seguinte, ventou tanto o sueste com chuvaceiros que fez caçar as naus, e especialmente a capitãina. E sexta pela manhã, às 8 horas, pouco mais ou menos, por conselho dos pilotos, mandou o capitão levantar âncoras e fazer vela. E fomos de longo da costa, com os batéis e esquifes amarrados na popa, em direção norte,
para ver se achávamos alguma abrigada e bom pouso, onde nós ficássemos para tomar água e lenha, não por nos já minguar, mas por nos prevenirmos aqui. E quando fizemos vela, estariam já na praia, assentados perto do rio, obra de 60 ou 70 homens, que se haviam juntado ali aos poucos. Fomos ao longo e mandou o capitão aos navios pequenos, que fossem mais chegados à terra e se achassem pouso seguro com as naus que amanassem. E velejando nós pela costa, na distância de 10 léguas do sítio onde tínhamos levantado ferro, acharam os ditos navios pequenos, um recife com um porto dentro, muito bom e muito seguro, com uma muito larga entrada, e meteram-se dentro e amainaram. E as naus foram-se chegando atrás deles, e um pouco antes de sol posto, amainaram também, talvez a 1 légua do Recife, e ancoraram a 11 braças. E estando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, foi por mandado do capitão, por ser homem vivo e destro, para isso, meter-se logo no esquife, a sondar o porto dentro. E tomou 2 daqueles homens da terra, que estavam numa almadia, mancebos e de bons corpos. Um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas, e na praia andavam muitos com seus arcos e setas, mas não os aproveitou. Logo, já de noite, levou-os à capitaina, onde foram recebidos com muito prazer e festa. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixa de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos faziam um beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, e da grosseira de um fuso de algodão, algo da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque de xadrez, e trazem-no ali encaixado, de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber. Os cabelos deles são corredios, e andavam tosquiados, de tosquia alta, antes do que sobrepente, de boa grandeza, rapados todavia por cima das orelhas, e um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte, na parte de trás, uma espécie de cabeleira, de penas de ave amarela, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o totiço e as orelhas, e andava pegadas aos cabelos, pena por pena, com uma confeição branda, como de maneira tal, que cabeleira era muito redonda e muito basta, e muito igual, e não fazia míngua, mas lavagem para a levantar. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, aos pés uma alcatifa, por estrado, e bem vestido com um colar de ouro muito grande ao pescoço. E Sancho de Tovar, e o Simão de Miranda, e Nicolau Coelho, e Ares Correia, e nós outros que aqui na nau com ele íamos sentados no chão, nessa alcatifa acenderam-se tochas, e eles entraram. Mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao capitão, nem a alguém. Todavia, um deles fitou o colar do capitão, e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra.
e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra, e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão, e acenaram para a terra, como se houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela, e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos fartos, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada, e se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça, mal lhe puseram a boca. Não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma albarrada. Provaram cada um o seu bochecho, mas não beberam, apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora. Viam deles umas contas de rosário brancas, fez sinal que las dessem, e fogou muito com elas, e lançou-as ao pescoço, e depois tirou-as, meteu-as em volta do braço, e acenava para a terra, e novamente para as contas e para o colar do capitão, como se dariam ouro por aquilo. Isto tomávamos nós nesse sentido, por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não queríamos nós entender, porque lhe não havíamos de dar. E depois tomou as contas a quem las dera. E então estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir, sem procurarem maneiras de encobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas, e as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas. O capitão mandou pôr por baixo da cabeça de cada um seu coxim, e o da cabeleira esforçava-se por não a estragar, e deitaram um manto por cima deles, e consentindo, aconchegaram-se e adormeceram. Sábado pela manhã, mandou o capitão fazer vela. Fomos mandar a entrada, a qual era muito larga e tinha 6 a 7 braças de fundo. E entraram todas as naus dentro e ancoraram em 5 ou 6 braças. Ancoradouro que é tão grande e tão formoso de dentro e tão seguro que podem ficar nele mais de 200 navios e naus. E tanto que as naus foram distribuídas e ancoradas. Vieram os capitães todos a esta nau do capitão Mó. E daqui mandou o capitão que Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias fossem em terra e levassem aqueles 2 homens. Bartolomeu Dias, ele foi o primeiro navegante português, o primeiro europeu a contornar o extremo sul da África, né? Ele inicialmente deu o nome de Cabo das Tormentas, mas depois foi modificado pelo rei português para Cabo da Boa Esperança, porque Portugal, após contornar o extremo sul, poderia chegar às Índias, né? Inclusive Bartolomeu Dias, ele morre nessa missão. Ele fez esse grande feito em 1488 e acompanhava Cabral nessa expedição, que após achar o Brasil, ele se deslocaria até as Índias, e ele morre nessa missão em 29 de maio de 1500, né? Já lá ao passar justamente ali nas proximidades do Cabo das Tormentas, o Cabo da Boa Esperança. E os deixassem ir com o seu arco e setas, aos quais mandou dar a cada um uma camisa nova, e uma carapuça vermelha, e um rosário de contas brancas de urso, que foram levando nos braços.
e um cascavel e uma campainha. E mandou com eles para lá ficar um mancebo degredado, criado de Dom João Telo, de nome Afonso Ribeiro, para lá andar com eles e saber de seu viver e maneiras. E a mim mandou que fosse com Nicolau Coelho. Fomos assim de frecha, direitos à praia. Ali acudiram logo perto de 200 homens, todos nus, com arcos e setas nas mãos. Aqueles que nós levamos acenaram-lhes que se afastassem e depusessem os arcos, e eles os depuseram, mas não se afastaram muito. E mal tinha passado seus arcos, quando saíram os que nós levávamos, e o mancebo degradado com eles. E saídos, não pararam mais, nem esperavam um pelo outro, mas antes corriam a quem mais correria. E passaram um rio que aí corre, de água doce, de muita água, que lhes dava pela braga, e muitos outros com eles, e foram assim correndo para além do rio, entre umas moitas de palmeiras, onde estavam outros. E ali passaram, e aquilo tinha ido o degradado com um homem, que logo ao sair do batel o agasalhou e levou até lá. Mas logo o tornaram a nós, e com ele vieram os outros que nós leváramos, os quais vinham já nus e sem carapuças. E então se começaram de chegar muitos, e entravam pela beira do mar para os batéis, até que mais não podiam. E traziam cabaças d'água, e tomavam alguns barris que nós levávamos, e enchiam-nos de água e traziam-nos aos batéis, não que eles de todo chegassem a bordo do batel, mas muito a ele lançávamos-nos da mão, e nós tomávamos-los, e pediam que lhes dessem alguma coisa. Levava Nicolau Coelho cascavéis e manilhas, e as naus davam um cascavel e a outros uma manilha, de maneira que aquela encarna quase que nos queriam dar a mão. Dava-nos daqueles arcos e setas em troca de sombreiros e carapuças de linho, e de qualquer coisa que a gente lhes queria dar. Dali se partiram os outros 2 mancebos que não os vimos mais. Dos que ali andavam, muitos, quase a maior parte, traziam aqueles bicos de osso nos beiços, e alguns andavam sem eles. Traziam os beiços furados, e nos buracos traziam uns espelhos de pau, que pareciam espelhos de borracha. E alguns deles traziam 3 daqueles bicos, a saber, um no meio e os 2 nos cabos. E andavam lá outros quartejados de cores, a saber, metade deles da sua própria cor, e metade de tintura preta, um tanto azulada, e outros quartejados de escaques. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de a nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. Ali, por então, não houve mais fala ou entendimento com eles, por a barbana deles ser tamanha que se não entendia nem ouvia ninguém. Acenamo-lhes que se fossem, e assim o fizeram. E passaram-se para além do rio, e saíram 3 ou 4 homens nossos dos batéis, e encheram não sei quantos barris d'água que nós levávamos, e tornamo-nos às naus. E quando assim vínhamos, acercaram-nos que voltássemos,
voltamos e eles mandaram o degredado e não quiseram que ficasse lá com eles, o qual levava uma bacia pequena e 2 ou 3 carapuças vermelhas, para lá as dar ao Senhor, se o lá houvesse. Não trataram de lhe tirar coisa alguma, antes mandaram-no com tudo. Mas então Bartolomeu Dias o fez outra vez tornar, que lhe desse aquilo. E ele tornou e deu aquilo, em vista de nós, aquele que o da primeira agasalhara, e então veio-se, e nós levamo-lo. Esse que o agasalhou era já de idade, e andava por galanteria, cheio de penas, pegadas pelo corpo, que parecia seteado como São Sebastião. Outros traziam carapuças de penas amarelas, e outros de vermelhas, e outros de verdes. E uma daquelas moças era toda tingida de baixo acima daquela pintura. E certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha tão graciosa, que a muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições, envergonhara, por não terem as suas como ela. Nenhum deles era afanado, mas todos assim como nós. Veja que pelo Vaz de Caminha ele elogia bastante a beleza das Índias brasileiras. E com isto nos tornamos e eles foram-se. À tarde saiu o capitão Mó em seu batel, com todos nós, outros capitães das naus, em seus batéis, a folgar pela baía, perto da praia. Mas ninguém saiu em terra, por o capitão o não querer. Apesar de ninguém estar nela, apenas saiu ele com todos nós, em um ilhéu grande que está na baía, o qual, quando baixa mar, fica muito vazio. Contudo, está de todas as partes cercado de água, de sorte que ninguém lá pode ir, a não ser de barco ou a nado. Ali fogou ele a todos nós, bem 1h30, e pescaram lá, andando alguns marinheiros com um chinchorro. E mataram peixe miúdo, não muito, e depois volvemos-nos às naus, já bem noite. Ao domingo de Páscoa pela manhã, determinou o capitão ir ouvir missa e sermão naquele ilhéu, e mandou a todos os capitães que se arranjassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou armar um pavilhão naquele ilhéu, e dentro levantar um altar muito bem arranjado, e ali com todos nós outros fez dizer missa, a qual disse o padre Frei Henrique, em voz entoada e oficiada, com aquela mesma voz, pelos outros padres e sacerdotes, que todos assistiram, a qual missa, segundo o meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali estava com o capitão a bandeira de Cristo, com que saíra de Belém, a qual esteve sempre bem alta da parte do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu-se uma cadeira alta, e nós todos lançados por essa areia, e pregou uma solene e proveitosa pregação da história evangélica, e no fim tratou da nossa vida e do achamento desta terra, referindo-se à cruz, sobre cuja obediência viemos, que veio muito a propósito e fez muita devoção. Enquanto os assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos, como a de ontem, com seus arcos e setas, e andava folgando, e olhando-nos sentaram. E depois de acabada a missa, quando nós sentados atendíamos a pregação, levantaram-se muitos deles, e tangeram como ou buzina, e começaram a saltar e dançar um pedaço. E alguns deles se metiam em almadias, 2 ou 3 que lá tinham, as quais não são feitas como as que eu vi, apenas são 3 naves atadas juntas,
e ali se metiam 4 ou 5, ou esses que queriam, não se afastando quase nada da terra, só até onde podiam tomar pé. Acabada a pregação, encaminhou-se o capitão com todos nós para os batéis, com nossa bandeira alta. Embarcamos e fomos indo todos em direção à terra, para passarmos ao longo por onde eles estavam indo na dianteira, por onde o capitão Bartolomeu Dias, em seu esquife, com um pau de uma almadia que eles o mar levara, para o entregar a eles, e nós todos atrás dele, à distância de um tiro de pedra. Como viram o esquife de Bartolomeu Dias, chegaram-se logo todos à água, metendo-se nela até onde mais podiam. Ordenaram-lhes que pousassem os arcos, e muitos deles os iam logo pôr em terra, e outros não os punham. Andava lá um que falava muito aos outros, que se afastassem, mas não já que a mim me parecesse que lhe tinham respeito ou medo. Este, que os assim andava afastando, trazia seu arco e setas. Estava tindo de tintura vermelha pelos peitos e costas e pelos quadris, coxas e pernas até baixo. Mas os vazios com a barriga e estômago eram de sua própria cor. E a tintura era tão vermelha que a água lá não comia nem desfazia. Antes, quando saía da água, era mais vermelho. Saiu um homem do esquife de Bartolomeu Dias e andava no meio deles, sem implicar em nada com ele, e muito menos ainda pensavam em fazer-lhe mal. Apenas lhe davam cabaças d'água e acenavam aos do esquife que saísse em terra. Com isto se volveu Bartolomeu Dias ao capitão, e viemos-nos às naus, a comer tangendo trombetas e gaitas, sem os mais constranger. E eles tornaram-se a sentar na praia, e assim por então ficaram. Neste ilhéu, onde fomos ouvir missa e sermão, espraia muita água, e descobre muita areia e muito cascalho. Enquanto lá estávamos, foram alguns buscar marisco, e não o acharam. Mas acharam alguns camarões grossos e curtos, entre os quais vinha um muito grande e muito grosso, que em nenhum tempo o vi tamanho. Também acharam cascas de berbigões e de almeijoas, mas não toparam com nenhuma peça inteira. E depois de termos comido, vieram logo todos os capitães a esta nau, por ordem do capitão Mó, com os quais ele se aportou, e eu na companhia, e perguntou a todos se nos parecia bem mandar a nova do achamento desta terra a Vossa Alteza pelo navio dos mantimentos, para melhor mandar descobrir e saber dela mais do que nós podíamos saber, por irmos a nossa viagem. E entre muitas falas que sobre o caso se fizeram, foi dito por todos, ou a maior parte, que seria muito bem, e nisto concordaram. E logo que a resolução foi tomada, perguntou mais se seria bem tomar aqui por força um par destes homens, para o mandar a Vossa Alteza, deixando aqui em lugar deles outros 2 destes degradados. E concordaram que não era necessário tomar por força homens, porque costume era dos que assim a força levavam para alguma parte, dizerem que há de tudo quanto lhes perguntam, e que melhor e muito melhor informação da terra dariam 2 homens desses degradados, que aqui deixássemos, do que eles dariam se os levassem por ser gente, que ninguém entende. Nem eles cedo aprenderiam a falar, para o saberem tão bem dizer que muito melhor estoutros o não digam quando cá Vossa Alteza mandar. E que, portanto, não cuidássemos de aqui por força tomar ninguém, nem fazer escândalo, mas sim para os de todo amansar
e apaziguar unicamente de deixar aqui os dois degredados, quando daqui partíssemos. E assim ficou determinado por parecer melhor a todos. Acabado isto, disse o capitão que fôssemos nos batéis em terra, e ver se ia bem, queijando era o rio, mas também para folgarmos. Fomos todos nos batéis em terra, armados e a bandeira conosco. Eles andavam ali na praia, à boca do rio, para onde nós íamos, e antes que chegássemos pelo ensino que dantes tinham, puseram todos os arcos e acenaram que saíssemos. Mas tanto que os batéis puseram as provas em terra, passaram-se logo todos além do rio, o qual não é mais ancho que um jogo de mancal. E tanto que desembarcamos, alguns dos nossos passaram logo o rio, e meteram-se entre eles, e alguns aguardavam, e outros se afastavam. Contudo, a coisa era de maneira que todos andavam misturados, davam desses arcos com suas setas por sombreiros e carapuças de linho, e por qualquer coisa que lhes davam. Passaram além tantos dos nossos, e andaram assim misturados com eles, que eles se esquivavam e afastavam-se, e iam alguns para cima, onde outros estavam. E então o capitão fez que o tomassem ao colo 2 homens e passou o rio, e fez tornar a todos. A gente que ali estava não seria mais que aquela do costume. Mas logo que o capitão chamou todos para trás, alguns se chegaram a ele, não por o reconhecerem por senhor, mas porque a gente nossa já passava para aquém do rio. Ali falavam e traziam muitos arcos e continhas, daquelas já ditas, e resgatavam-nos por qualquer coisa, de tal maneira que os nossos levavam dali para as naus muitos arcos e setas e contas. E então tornou-se o capitão para aquém do rio, e logo acudiram muitos à beira dele. Ali veríeis galantes pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas não pareciam mal. Entre elas andava uma, com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega toda tingida daquela tinta preta, e todo o resto de sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos, com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés. E suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Também andava lá outra mulher nova, com um menino ou menina atado com um pano aos peitos, de modo que não se lhe viam senão as perninhas, mas nas pernas da mãe, e no resto não havia pano algum. Em seguida, o capitão foi subindo ao longo do rio, que corre rente à praia, e ali esperou por um velho que trazia na mão uma pá de almadia. Falou enquanto o capitão estava com ele, na presença de todos nós, mas ninguém o entendia, nem ele a nós. Por mais coisas que a gente lhe perguntava com respeito a ouro, porque desejávamos saber se o havia na terra. Trazia este velho o beiço tão furado que lhe cabia pelo buraco um grosso dedo polegar, e trazia metido no buraco uma pedra verde de nenhum valor, que fechava por fora aquele buraco. E o capitão lá fez tirar, e ele não sei o que diabo falava, e ia com ela para a boca do capitão, para lá meter. Estivemos rindo um pouco e dizendo chalhaça sobre isso. Eles fizeram pilheira com o capitão, né? Sobre essa ação do indígena com a pedra. E então enfadou-se o capitão e deixou.
E um dos nossos deu-lhe pedra, um sombreiro velho. Deu-lhe pela pedra, né? Trocaram um sombreiro pela pedra, sem valor nenhum. Não por ela valer alguma coisa, mas para a amostra. E depois houve o capitão, creio, para mandar com as outras coisas a vossa alteza. Andamos por aí vendo o ribeiro, a qual é de muita água e muito boa. Ao longo dele há muitas palmeiras, não muito altas, e muitos bons palmitos. Colhemos e comemos muitos deles. Depois tornou-se o capitão para baixo, para a boca do rio, onde tínhamos desembarcado. E além do rio andavam muitos deles, dançando e folgando uns diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos, e faziam-no bem. Passou-se então para a outra banda do rio Diogo Dias, que fora a Moxarife de Sacavém, o qual é homem gracioso e de prazer, e levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita, e meteu-se a dançar com eles, tomando-os pelas mãos, e eles folgavam, e riam, e andavam com ele, muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, fez ali muitas voltas ligeiras, andando no chão, e salto real, de que se eles espantavam e riam, e folgavam muito. E, conquanto com aquilo, os segurou e afagou muito, tomavam logo uma esquiveza, como de animais monteses, e foram-se para cima. E então passou o rio o capitão com todos nós, e fomos pela praia de longo, ao passo que os batéis iam rentes à terra. E chegamos a uma grande lagoa de água doce que está perto da praia, porque toda aquela ribeira do mar é apaulada por cima e sai a água por muitos lugares. E depois de passarmos o rio, foram uns 7 ou 8 deles meter-se entre os marinheiros que se recolhiam aos batéis, e levaram dali um tubarão que Bartolomeu Dias matou, e levaram-no e lançou-o na praia. Bastará que até aqui, como quer que se lhes em alguma parte amansassem, logo de uma mão para outra se esquivavam, como pardais do cevadouro. Ninguém não lhes ousa falar de rijo, para não se esquivarem mais. E tudo se passa como eles querem, para os bem amansarmos. Ao velho com quem o capitão havia falado, deu-lhe uma carapuça vermelha, e com toda a conversa que com ele houve, e com a carapuça que lhe deu tanto, que se despediu e começou a passar o rio. Foi-se logo recatando, e não quis mais tornar do rio, para quem os outros dois o capitão teve as naus, aos quais deu o que já ficou dito, nunca mais aqui apareceram. Fatos de que deduzo que é gente bestial e de pouco saber, e por isso tão esquiva. Mas apesar de tudo isso, andam bem curados e muito limpos. E naquilo ainda mais me convenço, que são como aves ou alimárias montezinhas, as quais o ar faz melhores penas e melhor cabelo que as mansas, porque os seus corpos são tão limpos e tão gordos e tão formosos que não podem ser mais. E isto me faz presumir que não tem casas nem moradias em que se recolham, e o ar em que se criam os faz tais. Nós, pelo menos, não vimos até agora nenhumas casas, nem coisa que se pareça com elas. Mandou o capitão, aquele degradado Afonso Ribeiro, que se fosse outra vez com eles. E foi, e andou lá um bom pedaço, mas à tarde regressou, que o fizeram eles vir, e não o quiseram lá consentir. E deram-lhe arcos e setas,
e não lhe tomaram nada do seu. Antes disse ele que lhe tomara um deles umas continhas amarelas, que levava e fugia com elas. E ele se queixou, e os outros foram logo após ele, e las tomaram e tornaram-nas a dar. E então mandaram-no vir, disse que não vira lá entre eles senão umas choupaninhas de rama verde e de feteiras muito grandes, como as de entre Douro e Minho. E assim nos tornamos a naus, já quase noite, a dormir. Segunda-feira, depois de comer, saímos todos em terra, a tomar água. Ali vieram então muitos, mas não tantos como as outras vezes, e traziam já muitos poucos arcos, e estiveram um pouco afastados de nós. Mas depois, pouco a pouco, misturaram-se conosco, e abraçavam-nos e folgavam, mas alguns deles se esquivavam logo. Ali andavam alguns arcos por folhas de papel, e por alguma carapucinha velha e por qualquer coisa. E de tal maneira se passou a coisa, que bem 20 ou 30 pessoas das nossas se foram com eles, para onde outros muitos deles estavam com moças e mulheres, e trouxeram de lá muitos arcos e barretes de penas de aves, uns verdes, outros amarelos, dos quais creio que o capitão há de mandar uma amostra a Vossa Alteza. E segundo diziam esses que lá tinham ido, brincaram com eles. Neste dia os vimos mais de perto e mais à nossa vontade, por andarmos quase todos misturados. Uns andavam quartejados daquelas tinturas, outros de metades, outros de tanta afeição como em pano de ras, e todos com os beiços furados, muitos com os ossos neles, e bastantes sem ossos. Alguns traziam uns ouriços verdes, de árvores que na cor queriam parecer de castanheiras, embora fossem muito mais pequenos, e estavam cheios de uns grãos vermelhos, pequeninos, que esmagando-se entre os dedos, se desfaziam na tinta muito vermelha de que andavam tingidos, e quanto mais se molhavam, tanto mais vermelhos ficavam. Todos andavam rapados até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Trazem todos as testas de fronte a fronte tintas de tintura preta, que parece uma fita preta da largura de 2 dedos. E o capitão mandou aquele degredado, Afonso Ribeiro, e a outros 2 degredados que fossem meter-se entre eles, e assim mesmo a Diogo Dias, por ser homem alegre, com que eles folgavam, e aos degredados ordenou que ficassem lá esta noite. Foram-se lá todos, e andaram entre eles, e segundo depois diziam, foram bem 1,5 léguas a uma povoação, em que haveria 9 ou 10 casas, as quais diziam que eram tão compridas cada uma como esta nau capitana, e eram de madeira, e das ilhargas de tábuas, e cobertas de palha, de razoável altura, e todas de um só espaço, sem repartição alguma. Tinham de dentro muitos esteios, e de esteio a esteio uma rede atada, com cabos em cada esteio, altas, em que dormiam, e debaixo, para se aquentarem, faziam seus fogos. E tinha cada casa 2 portas pequenas, uma numa extremidade e outra na oposta. E diziam que em cada casa se recolhiam 30 ou 40 pessoas, e que assim os encontraram, e que lhes deram de comer dos alimentos que tinham, a saber, muito iame e outras sementes que na terra dá, que eles
comem. E como se fazia tarde, fizeram-nos logo todos tornar, e não quiseram que lá ficasse nenhum. E ainda, segundo diziam, queriam vir com eles. Resgataram lá por cascavéis e outras coisinhas de pouco valor, que levavam papagaios vermelhos muito grandes e formosos, e 2 verdes pequeninos, e carapuças de penas verdes, e um pano de penas de muitas cores, espécie de tecido assaz belo, segundo Vossa Alteza. Todas estas coisas verá, porque o capitão vô-las há de mandar, segundo ele disse. E com isso vieram, e nós tornamo-nos às naus. Terça-feira, depois de comer, fomos em terra fazer lenha, e para lavar roupa. Estavam na praia, quando chegamos, uns 60 ou 70, sem arcos e sem nada. Tanto que chegamos, vieram logo para nós, sem se esquivarem, e depois acudiram muitos, que seriam bem 200, todos sem arcos, e misturaram-se todos, tanto conosco, que uns nos ajudavam a carregar a lenha e metê-las nos batéis, e lutavam com os nossos, e tomavam com prazer. E enquanto fazíamos a lenha, construíam 2 carpinteiros uma grande cruz de um pau, que se ontem para isso cortaram. Muitos deles vinham ali estar com os carpinteiros, e creio que o faziam mais para verem a ferramenta de ferro com que a faziam, do que para verem a cruz, porque eles não têm coisa que de ferro seja, e cortam sua madeira e paus com pedras feitas como cunhas, metidas em um pau, entre as 2 talas, muito bem atadas, e por tal maneira que andam fortes, porque las viram lá. Era já a conversação deles conosco, tanta que quase nos estovavam no que havíamos de fazer. Veja que os índios ainda viviam na Era da Pedra, né? Um povo bem primitivo. E o capitão mandou a 2 degredados e a Diogo Dias que fossem lá à aldeia, e que de modo algum viessem a dormir às naus, ainda que os mandassem embora, e assim se foram. Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessavam alguns papagaios essas árvores verdes. Enquanto andávamos nessa terra a cortar lenha, atravessavam alguns papagaios essas árvores, verdes uns e pardos outros, grandes e pequenos, de sorte que me parece que haverá muitos nesta terra. Todavia, os que vi não seriam mais que 9 ou 10, quando muito. Outras aves não vimos então, a não ser algumas pombas seixeiras, e pareceram-me maiores bastante do que as de Portugal. Vários diziam que viram rolas, mas eu não as vi. Todavia, segundo os arvoredos, são muito grandes e de infinitas espécies. Não duvido que por esse sertão haja muitas aves. E cerca da noite nós volvemos para as naus com nossa lenha. Eu creio, Senhor, que não dei ainda conta aqui a Vossa Alteza do feito de seus arcos e setas. Os arcos são pretos e compridos, e as setas compridas, e os ferros delas são canas aparadas. Conforme Vossa Alteza verá alguns que creio que o capitão a ela há de enviar. Quinta-feira não fomos em terra, porque o capitão andou todo o dia no navio dos mantimentos, a despejá-lo e fazer levar às naus isso que nada um podia levar. Eles acudiram à praia, muitos, segundo os das naus vimos. Seriam perto de 300, segundo Sancho de Tovar, que para lá foi, Diogo Dias e Afonso Ribeiro, o degredado, aos quais o capitão ontem ordenara que de toda maneira lá dormissem,
tinham voltado já de noite por eles não quererem que lá ficassem, e traziam papagaios verdes e outras aves pretas, quase como pegas, com a diferença de terem um bico branco e os rabos curtos. E quando Sancho de Tovar recolheu a nau, queriam vir com ele alguns, mas ele não admitiu, senão 2 mancebos, bem dispostos e homens de prova. Mandou pensar e curá-los muito bem essa noite, e comeram toda a ração que lhes deram, e mandou dar-lhes cama de lençóis, segundo ele disse, e dormiram e folgaram aquela noite. E não houve mais este dia que para escrever seja. Quinta-feira, derradeiro de abril, comemos logo quase pela manhã, e fomos em terra por mais lenha e água. E em querendo o capitão sair desta nau, chegou Sancho de Tovar com seus 2 hóspedes, e por ele, ainda não tendo comido, puseram-lhe toalhas, e veio-lhe comida, e comeu os hóspedes, sentaram-no, cada um em sua cadeira, e de tudo quanto lhes deram comeram, muito bem, especialmente lacão cozido, frio e arroz. Não lhes deram vinho por Sancho de Tovar dizer que o não bebiam bem. Acabado comer, metemos-nos todos no batel, e eles conosco. Deu um grumete a um deles uma armadura grande de porco montês. Grumete era uma graduação rasa, a mais rasa, entre os navegantes desta época. Armadura grande de porco montês, bem revolta. E logo que a tomou, meteu-a no beiço. E porque se lhe não queria segurar, deram-lhe uma pouca de cera vermelha, e ele ajeitou-lhe seu adereço da parte de trás, de sorte que segurasse, e meteu-a no beiço, assim revolta para cima. E ia tão contente com ela, como se tivesse uma grande joia. E tanto que saímos em terra, foi-se logo com ela, e não tornou a aparecer lá. Andariam na praia quando saímos, 8 ou 10 deles, e de aí a pouco começaram a vir. E parece-me que viriam este dia à praia, 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e setas, e deram tudo em troca de carapuças. E por qualquer coisa que lhes davam, comiam conosco do que lhes davam, e alguns deles bebiam vinho, ao passo que outros o não podiam beber. Mas quer-me parecer que se os acostumarem, o hão de beber de boa vontade. Andavam todos tão bem dispostos, e tão bem feitos, e galantes com suas pinturas, que acarretavam dessa lenha quanto podiam, com 1000 boas vontades, e levavam-na aos batéis. Estavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós estávamos entre eles. Foi o capitão, com alguns de nós, um pedaço por este arvoredo até um ribeiro grande, e de muita água, que ao nosso parecer é o mesmo que vem ter a praia, em que nós tomamos águas, ali descansamos um pedaço, bebendo e fogando ao longo dele, entre esse arvoredo que é tanto de tamanho e tão vasto, e de tanta qualidade de folhagem, que não se pode calcular. Há lá muitas palmeiras, de que colhemos muitos e bons palmitos. Ao sairmos do batel, disse o capitão, que seria bom irmos em direitura à cruz, que estava encostada a uma árvore, junto ao rio, a fim de ser colocada amanhã, sexta-feira, e que nos puséssemos todos de joelho e a beijássemos, que eles verem o acatamento que lhes tínhamos,
E assim fizemos. E a esses 10 ou 12 que lá estavam, acenaram-lhes que fizessem o mesmo, e logo foram todos beijá-la. Parece-me, gente, de tal inocência, que se nós entendêssemos a sua fala, e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não tem nem entende crença alguma, segundo as aparências. E, portanto, se os degradados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvidam que eles, segundo a santa atenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé, a qual praza a nosso Senhor, que os traga, porque certamente esta gente é boa e de bela simplicidade, e imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhe quiserem dar, uma vez que nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como a homens bons. Ele nos para mim trazer, creio que não foi sem causa. E portanto, Vossa Alteza, pois tanto deseja acrescentar a santa fé católica, deve cuidar da salvação deles, e prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. Eles não lavram nem criam, nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem, e não comem senão deste inhame e de que aqui há muito, e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam, e com isto andam tais, e tão rijos e tão nédios, que o não somos nós, tanto com quanto trigo e legumes comemos. Nédios é gordo, forte, né? Nesse dia, enquanto ali andavam, dançaram e bailaram, sempre com os nossos, ao som de um tamboril nosso, como se fossem mais amigos nossos do que nós seus. Se lhes a gente acenava, se queriam vir as naus, apontavam-se logo para isso, de modo tal que se os convidáramos a todos vieram. Porém, não levamos esta noite as naus, senão 4 ou 5, a saber o capitão Mor, 2, e Simão de Miranda, um que já trazia por pajem, e Aires Gomes a outro pajem também. Os que o capitão trazia era um deles, um dos seus hóspedes, que lhe haviam trazido a primeira vez quando aqui chegamos, o qual veio hoje aqui vestido na sua camisa, e com ele um seu irmão, e foram esta noite muito bem agasalhados, tanto de comida como de cama, de colchões e lençóis, para os mais amansados. E hoje, que é sexta-feira, 1º dia de maio, pela manhã, saímos em terra com nossa bandeira, e fomos desembarcar acima do rio, contra o sul, onde nos pareceu que seria melhor arvorar a cruz para melhor ser vista. E ali marcou o capitão o sítio onde haviam de fazer a cova para fincar. E enquanto a iam abrindo, ele com todos nós, outros fomos pela cruz, rio abaixo, onde ela estava, e com os religiosos e sacerdotes que cantavam à frente, fomos trazendo-a dali a modo de procissão. Eram já aí quantidade deles, uns 70 ou 80, e quando nos assim viram chegar, alguns se foram meter debaixo dela, ajudar-nos. Passamos o rio ao longo da praia, e fomos colocá-la onde havia de ficar, que será obra de 2 tiros de besta do rio. Andando-se ali nisto, viram-se bem 150 ou mais, plantada a cruz com as armas e a divisa de Vossa Alteza, que primeiro lhe haviam pregado, armaram altar ao pé dela. Ali disse missa
o padre Frei Henrique, a qual foi cantada e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram conosco, a ela, perto de 50 ou 60 deles, assentados, todos de joelho, assim como nós. E quando se veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles se levantaram conosco e alçaram as mãos, estando assim, até se chegar ao fim, e então tornaram-se a assentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, eles se puseram, assim como nós estávamos, com as mãos levantadas, e em tal maneira sossegados, que certifica a vossa Alteza que nos fez muita devoção. Estiveram assim conosco até acabada a comunhão, e depois da comunhão comungaram esses religiosos e sacerdotes, e o capitão com alguns de nós outros, e alguns deles, por o sol ser grande, levantaram-se enquanto estávamos comungando, e outros estiveram e ficaram. Um deles, homem de 50 ou 55 anos, se conservou ali com aqueles que ficaram. Esse, enquanto assim estávamos, juntava aqueles que ali tinham ficado, e ainda chamava outros, e andando assim entre eles, falando-lhes, acenou com o dedo para o altar, e depois mostrou com o dedo para o céu, como se lhes dissesse alguma coisa de bem, e nós assim o tomamos. Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima, e ficou na alva, e assim se subiu, junto ao altar, em uma cadeira, e ali nos pregou o Evangelho e dos apóstolos, cujo é o dia tratando no fim da pregação. Desse vosso prosseguimento, tão santo e virtuoso, que nos causou mais devoção. Esses que estiveram sempre à pregação estavam assim como nós olhando para ele. E aquele que digo, chamava alguns que viessem ali. Alguns vinham e outros iam-se. E acabada a pregação, trazia Nicolau Coelho muitas cruzes de estanho com crucifixos, que lhe ficaram ainda da outra vinda. E houveram por bem que lhe lançassem a cada um sua ao pescoço. Por essa causa se assentou o padre Frei Henrique ao pé da cruz, e ali lançava a sua a todos, um a um, ao pescoço, atada em um fio, fazendo-la primeiro beijar e levantar as mãos. Vinham a isso muitos, e lançavam-nas todas, que seriam obra de 40 ou 50, e isto acabado, era já bem 1 hora depois do meio-dia. Viemos às naus a comer, onde o capitão trouxe consigo aquele mesmo que fez aos outros aquele gesto para o altar e para o céu, e um seu irmão com ele. Aquele fez muita honra e deu-lhe uma camisa mourisca, e ao outro uma camisa destoutras. E segundo o que a mim e a todos pareceu, esta gente não lhes falece outra coisa para ser toda cristã, do que entenderem-nos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer como nós mesmos, por onde pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem. E bem creio que se Vossa Alteza aqui mandar, quem entre eles mais devagar ande, que todos serão tomados e convertidos ao desejo de Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque já então terão mais conhecimentos de nossa fé, pelos 2 degredados que aqui entre eles ficam, os quais hoje também comungaram. Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça,
a qual esteve sempre à missa, a qual deram um pano com que se cobrisse e puseram-no em volta dela. Todavia, ao sentar-se, não se lembrava de o estender muito para se cobrir. Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior, com respeito ao pudor. Ora, veja, Vossa Alteza, quem em tal inocência vive e se convertera ou não, se lhe ensinarem o que pertence à sua salvação. Acabado isto, fomos perante eles beijar a cruz, e despedimos-nos e fomos comer. Creio, Senhor, que com estes 2 degredados que aqui ficarão mais 2 grumetes, que esta noite se saíram em terra desta nau, no esquife fugidos, os quais não vieram mais, e cremos que ficarão aqui, porque de manhã, prazendo a Deus, fazemos nossa partida daqui. Esta terra, Senhor, parece-me que da ponta que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Traz ao longo do mar, em algumas partes grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas, e a terra de cima toda chã, e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não pudimos ver senão terras e arvoredos, terra que nos parecia muito extensa. Até agora não podemos saber que há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro, nem las vimos, contudo, a terra em si é de muito bons ares, frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo da agora, assim o achávamos, como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dá-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar essa gente. Esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar, e que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui na pousada para essa navegação. De Calicut bastava. Quanto mais a disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé. Veja, um dos motivos das grandes navegações portuguesas, né? O expansionismo da fé cristã. E desta maneira dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta vossa terra vi. E se a um pouco alonguei, ela me perdoe, porque o desejo que tinha de vos tudo dizer, mo fez por assim pelo miúdo. E pois que, Senhor, é certo, que tanto neste carro que levo, como em outra qualquer coisa, que de vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. A ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. Beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro, da vossa ilha de Veracruz, hoje sexta-feira, 1º dia de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha,